A 24ª rodada do Brasileirão foi embora. E com isso nosso canal acerta 4 placares exatos. 4 placares exatos a gente crava nessa 24ª rodada. Isso mostra a nossa credibilidade e a nossa força de analisar com coerência o que pode acontecer na rodada do Campeonato Brasileiro. Então bora para lá para entender como é que foi essa rodada. Primeiramente gostaria de falar sobre o líder Flamengo, que pegou seu maior rival no estado do Rio de Janeiro, o Vasco. Flamengo e Vasco fizeram um jogo interessante. O Flamengo foi com o time misto, o Vasco foi com o time titular. Mas o mistão do Flamengo ainda é superior ao time titular do Vasco. E o Flamengo começou ganhando, gol do Carrascal. E logo passou um pedaço, não segurou essa vantagem. O garoto lá da base do Vasco empatou, Ryan. 1-1, o Flamengo chega a 51 pontos. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos. Em segundo lugar, tá ninguém nada menos que o Cruzeiro, que eu falei um dia desse no vídeo aqui, que o Cruzeiro tinha chance de ser campeão brasileiro, mas veio um monte de gente falar em Aca, dizer que não, é momento, o Cruzeiro tá vivendo uma boa fase, isso logo vai passar, o Cruzeiro não tem camisa. Gente, o Cruzeiro é um dos maiores times do Brasil. E chegou a 50 pontos. Só que tem uma diferença grande de Flamengo e Palmeiras. Por quê? O Cruzeiro não tem um jogo a menos. O Flamengo tem um e o Palmeiras tem 2. Então, hoje, a diferença de Cruzeiro para Flamengo é 1 ponto. Porém, caso o Flamengo vença esse jogo que falta, essa diferença pode aumentar para 4 pontos. Mas, hoje, atualmente, o Cruzeiro está a 1 ponto da liderança. O terceiro lugar é o Palmeiras, que aplicou 4-1 no vice-lanterna do Brasileirão, Fortaleza. Fortaleza começou o jogo bem, encaixou sua marcação, foi para cima do Palmeiras, mas é muito difícil você jogar com o Palmeiras dentro da casa dele. O Palmeiras sabe se defender muito bem, tem um grande goleiro, uma boa zaga, e o elenco do Palmeiras está muito encorpado com a chegada de um jogador chamado Andrés Pereira, que marcou só 2 gols nessa partida. E esse cara merece ir para a seleção, porque o que ele chuta de bola para dentro, fora da área, o Brasil precisa de um cara de arremate, que quando tiver difícil para entrar na área, esse cabo chute de fora da área e marque um gol. E o Palmeiras fechou muito bem essa contratação e ajudou o Palmeiras a vencer o Fortaleza por 4-1. O Palmeiras hoje tem 49 pontos. O quarto lugar é ninguém nada menos que o pequeno Mirassol, que é a primeira vez que joga a Série A, a primeira vez que está na elite do Campeonato Brasileiro, mas já soma 42 pontos. Chance de rebaixamento? Acabou. Porque todo mundo achava que o Mirassol seria parte de baixo da tabela, que não brigaria por nada. Está brigando por título. Porque do Mirassol para o Flamengo são 8 pontos, 9 pontos. Mas o Mirassol tem um jogo a menos, que é contra o Fluminense, que estava no Mundial. O Botafogo tem 39, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro, o Botafogo na 5ª posição. O Botafogo que está oscilando demais nessa competição, a gente não sabe o que o Botafogo quer. Bahia tem 37 pontos. Bahia que empatou com o Ceará num clássico nordestino. O São Paulo perdeu o clássico para o Santos e chega a 35 pontos. Na 8ª posição tem o Fluminense, que venceu o Vitória, até que enfim o Fluminense não ganhava fazia tempo no Campeonato Brasileiro. A gente tem o Bragantino, que perdeu para o Cruzeiro, fora de casa, 2-1 para o Cruzeiro. E a gente tem o Corinthians, que perdeu para o Lanterna Sport, que só tinha vencido um jogo na competição. A segunda vitória do Sport foi contra o Corinthians e a gente cravou esse placar. Eu disse que era 1-0 Sport e a gente cravou. Olha aqui o vídeo relacionado e veja os nossos placares que cravamos nessa rodada. O Ceará empatou com o Bahia, o Grêmio venceu o Grenal. Eu falei aqui no vídeo que o Grêmio tinha possibilidade de ganhar. A gente só não cravou o placar, mas a gente cravou a vitória do Grêmio. O Grêmio venceu por 3-2. O Santos venceu o Clássico Paulista e faz um bem vencer esse jogo para escapar, tentar se afastar dessa zona de rebaixamento. O Santos soma 26 pontos, hoje está 4 pontos longe da zona. O Atlético Mineiro tem 25 pontos, 3 da zona. O Vasco tem 24 pontos. O Vitória, o Juventude, o Fortaleza e o Sport. E hoje, se acabasse o campeonato, essas 4 equipes estariam rebaixadas. Minha grande perda aí é o Fortaleza. O Fortaleza tem uma gestão muito interessante ao longo desse ano aí, mas infelizmente esse ano foi atrapalhada e isso prejudica. Gostou do vídeo? Se inscreva aqui no nosso canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais, porque essa classificação aqui foi feita para que você, torcedor, analise como é que está o seu time nesse Campeonato Brasileiro. Primeiro a ajuda de Deus, depois a de cada um de vocês. Um abraço, fica com Deus, até os nossos próximos encontros.